Vou pausar de novo. Então, 1, 2, 3. Olá, tudo bem? Estamos aqui gravando esse primeiro vídeo, né? Falando aqui de rosto. De novo, 1, 2, 3. Olá, tudo bem com Olá. vocês? Eu me chamo Lisandra. E Esse eu sou o aqui Jonathan. é meu marido Jonathan. Nós decidimos aqui fazer alguns comentários, né, nos nossos vídeos que nós estamos começando a postar agora aqui no nosso canal, falando um pouco sobre a nossa viagem para a Europa. A nossa primeira viagem internacional juntos. Então nós decidimos começar a lançar esses vídeos aqui, trazendo nossa experiência, né, para vocês um pouco. E a gente vai comentar um pouco aqui sobre o nosso terceiro vídeo do canal, que trata-se da nossa chegada em Madrid. Nós viajamos do Rio de Janeiro, fizemos conexão em Lisboa, como foi possível ver nos outros vídeos anteriores, né? E feito essa conexão em Lisboa, onde nós fizemos a imigração, a gente depois partiu para Madrid propriamente. Chegando em Madrid, a gente não precisou passar novamente por uma imigração. A gente simplesmente, como Portugal, Espanha e outros países ali da Europa, não todos, mas alguns países da Europa, fazem parte de um espaço chamado Schengen, não sei se a pronúncia é assim, mas então entre eles opera-se, né, os voos como se fossem domésticos, então não é preciso passar pela imigração quando vai-se de um país para outro, faz parte desse espaço Schengen. Estamos aqui no aeroporto de Madrid, Barajas, aguardando o ônibus expresso. Já passaram uns dois, só que a gente estava lá dentro. Eu acho que custa 5 euros cada e parece que pode pagar com dinheiro no ônibus. Vamos ver. Quando nós chegamos em Madrid, que foi no dia 18 de junho de 2022, por volta de umas 10 horas, pouquinho da manhã, não foi? A gente chegou no aeroporto de Madrid. A gente soltou no Terminal 2. Chegando nesse Terminal 2, a gente já tinha pesquisado um pouco sobre quais possibilidades teriam para nós irmos do aeroporto até o nosso hotel, que ficava quase que próximo ao centro de Madrid. A gente tinha basicamente duas opções assim mais rápidas, né? 3. Uma ir de metrô, outra ir de ônibus e a outra ir de Uber. Indo de Uber, a gente deu uma olhada lá na hora e viu que o preço não valia tanto a pena. Eu não lembro agora exatamente quanto é que estava, mas estava numa faixa de uns 40 euros, não lembro exatamente. Também não lembro. Quando a gente colocava na ponta do lápis, não compensava pegar o Uber, porque a gente também estava com pouca mala, né? A gente só estava com 2 mochilas, né? Uma mochila cada um, e uma mala de mão de até 10 quilos cada um. Então, como a gente estava com pouca mala, a gente optou por ir de ônibus. Por que não de metrô? Porque a gente achava que ir de ônibus talvez fosse até mais rápido um pouco, e também a gente poderia ver, né, a paisagem, sendo que de metrô a gente não ia ver paisagem nenhuma de Madrid, né? Porque sol, então realmente não veria nada. Quando A gente chegou lá, né, inclusive, o aeroporto em si não estava lotado, eu achei um pouco vazio. A gente estava bem na vazio. saída estava vazio. E, né, a gente já estava com o chip do celular, com a internet, Isso, então exato. aí por garantia ainda chegou lá e pesquisou de novo as rotas novamente, inclusive viu o preço de Uber, essas coisas. E para confirmar mais ainda, a gente foi numa pessoa, o primeiro treino do espanhol, chega lá e pergunta para a pessoa como que faria para pegar um ônibus para ir para perto do Atocha e tal. Exatamente. Assim que a gente desceu também, eu lembro que, não lembro se foi o Jonathan que ligou pra ti ou sua tia que ligou pra você,
Foi sua tia que ligou pra você, não foi? Eu não lembro, mas eu acredito que sim, que foi minha tia que deve ter me ligado, só que eu lembro de eu ter conversado com ela e, se eu não me engano, foi até por vídeo, né? Isso. A tia do Jonathan, que mora em Pamplona, acabou ligando para ele por WhatsApp, chamada de vídeo, para confirmar se tínhamos chegado bem, se estava tudo ok, se precisava de alguma coisa, enfim. E enquanto isso, depois que ele conversou com a tia dele, falou que estava tudo ok, a gente perguntou para um rapaz, para um funcionário lá do aeroporto, aonde é que a gente poderia pegar esse ônibus. Depois que a gente também fez uma pesquisa rápida na internet, né, verificando também se no ônibus aceitava o valor em espécie do dinheiro, que a gente também tinha levado um pouco em espécie, ou se só aceitava em cartão, que no momento a gente não tinha. E a gente não estava encontrando uma máquina para poder comprar algum cartão, algum ticket, né? Essa também era a minha preocupação. Mas como eu vi no site que aceitava em dinheiro, né? Então a gente saiu, ficou na parte de fora ali do aeroporto, que era bem próximo, né? Era só atravessar uma rua assim. E esperamos o ônibus, né? Já estava fazendo calor muito forte já. Mas a gente já começou a sentir o verão europeu já desde a nossa saída, essa primeira saída do aeroporto de Madrid. Mas assim que o ônibus chegou, a gente não tinha muitos lugares para sentar, né? Porque é aquele estilo de ônibus que tem mais espaço vazio para as pessoas irem em pé e lugares para colocar mala. Então a gente entrou, pagamos 5 euros cada, ou seja, no total 10 euros para nós dois, para pegarmos esse ônibus e irmos até a estação de Atocha, que é uma estação meio que principal lá de Madrid. Então nós fizemos essa viagem, não demorou tanto, não chegou a ser 1 hora não, né, que a gente levou do aeroporto até a Atocha. Não, acredito que foi bem menos que isso, sim. Umas meia hora? Meia hora talvez, acho que em Madrid foi um dos rápidos, um dos mais rápidos. Não tinha trânsito. Até o local. Não tinha trânsito, foi bem tranquilo, então devemos ter levado umas meia hora, 40 minutos talvez, para ir do Terminal 2 do aeroporto de Madrid até a estação de Atocha. Aí já dentro do ônibus, né, a gente já pôde ver alguns pontos turísticos, alguns prédios assim históricos, né, de Madrid, foi bem legal. Aí foram alguns euros que a gente levou, né, para Madrid, para Europa. Beleza, chegamos em Atocha, na estação de Atocha. Lá, a gente também ficou na dúvida. Como que a gente vai daqui para o nosso hotel? Não era tão longe, mas, mais uma vez, pesquisamos, já com aquele chip de internet já instalado no celular, pesquisamos o valor do Uber. Mais uma vez, a gente achava que talvez não valesse tanto a pena ainda pegar Uber, então a gente resolveu ir de metrô. Então foi a nossa primeira viagem de metrô lá na Europa, em Madrid, né? A gente desceu na estação, porque a gente chega numa parte de cima, então para pegar o metrô a gente desce umas escadas rolantes, e a gente comprou o ticket, que a gente comprou um ticket apenas para nós dois, dessa vez, e a gente comprou direto na máquina, né? Dessa vez a gente não pediu informação, nem ajuda para ninguém. Sim, dessa vez foi na máquina, sim. A gente se direcionou à máquina e com um cartão Wise, que a gente levou também, que já continha uma quantia também em euro, a gente comprou um ticket que valia 2,50, se eu não me engano, 2,50 euros. E nesse ticket a gente adicionou 4 passagens, no caso, para mim e para ele, né, 2 de cada, de ida e volta. Sim, já pensando que nós iríamos até o hotel e depois do hotel voltaríamos novamente para Atocha, para mais tarde a gente ia pegar novamente o trem para ir para outra cidade, que seria a Pamplona, já que a gente tinha chegado agora em Madrid e primeiro iríamos passar no hotel, né? Exatamente. Só uma coisa que é um pouco confuso, né? Aquela máquina para a gente comprar, porque você precisa dizer em qual zona que eu vou usar o ticket. Você precisa dizer exatamente qual é a estação, talvez, que você quer saltar, de onde você está indo, para onde você quer saltar. Isso, às vezes, pode deixar um pouco confuso.
Mas a gente foi no sentimento, no feeling, e foi dando certo, assim. A gente queria ir da estação de Atocha para a Plaza del Sol, né? Que era outra estação que era uma das mais próximas do nosso hotel. Então a gente comprou o ticket, essas 4 passagens, no total deu, cada passagem era 1,50, então deu 6, né? 6 euros mais 2,50, no total deu 8,50 para a gente comprar o ticket e nossas passagens de ir para o hotel e voltar até essa estação de Atocha. Chegando lá no hotel... A propósito, Sim. primeiro quando a gente chegou, né, no metrô, a gente saiu, para entrar, óbvio, aquela duvidazinha, para que lado a gente vai, para onde fica o hotel. A gente deu aquela olhadinha no celular para ver mais ou menos no metrô, aquele lado. Os metrôs assim, da Europa que a gente teve experiência, né, foram basicamente assim, a gente toda hora tinha que estar ligado qual era o sentido para poder não pegar errado, e ainda assim, uma vez a gente cometeu um erro, mas não foi tão grave, foi super normal, super tranquilo, né? Soltar na outra estação e pegar a outra linha, foi super tranquilo, mas tem que estar ligado porque são muitas ramificações, né, no metrô lá da Europa, principalmente em Madrid e na França. Sim. Em Paris. São muitas ramificações, tem que ficar atento para olhar principalmente os pontos finais de cada linha, porque tem muitas linhas e cada linha tem 2 pontos finais, né? Aí dependendo eles ficam destacando pelo nome, né? Eles colocam o nome dos extremos das últimas estações como o sentido, né? Aí se você quer pegar um sentido, um sentido vai estar escrito o nome da última estação naquele sentido. Quando você pega o outro sentido, a última estação naquele outro sentido. E daí, então, quando a gente chegou lá, a gente olhou pelo celular para onde a gente iria. Também tem aquele negócio, muitas têm sim escada rolante, mas algumas têm várias escadinhas. Aí a gente tem que segurar a mala, levantar e subir. Várias escadinhas a gente encarou assim, nesse lugar. Nada demais, nada que vai perturbar muito, não, mas tem quem tá indo com pouca mala, como a gente foi, é tranquilo. Mas quem tá indo com muita mala, aí já fica mais puxado. Aí, de lá dessa estação, a gente só pegou, já sabendo o caminho que a gente pegaria, a gente só pegou, saiu, puxou a alça lá da nossa mala e saiu arrastando ela pela calçada mesmo. Foi bem tranquilo, achei as calçadas lá bem boas para fazer isso. Alguns lugares faz mais barulho do que outro, óbvio, por causa de meio paralelepípedo, essas coisas assim, mas não, nada que fosse difícil de mexer a mala e tal, não. Aí fomos puxando até chegar no hotel, que encontramos até facilmente o hotel. Sim. O Google realmente ele ajuda muito, né? Tanto para a questão também do metrô, que já indica assim, as estações e tal que você quer pegar, quanto a localização mesmo das coisas que a gente quer ir, né? Você, utilizando o Google Maps, você consegue achar facilmente lá na Europa as localizações do hotel, dos pontos turísticos, enfim. Mas é isso, a gente chegou lá nessa estação Plaza del Sol, que era perto do hotel que a gente tinha reservado, só que na verdade a gente, nesse mesmo dia, iríamos para Pamplona, que é a cidade onde a tia do Jonathan mora. Mas fomos lá, fizemos o check-in nesse hotel. O hotel era bem simples, só que bem assim, bem localizado, digamos, porque era realmente próximo de tudo, assim, de vários restaurantes, de lojas, do próprio metrô. Era realmente muito boa a localização, não foi tão caro, foi cerca de 100 e poucos euros, assim, por 3 dias, se eu não me engano. Só que realmente era bem simplesinho. O quarto ele tinha uma porta de frente para a rua, que dava para ver, né, a rua, mas parecia um prédio de morador normal, né? Não nem parecia um hotel, assim, não tinha nada estampado dizendo que era um hotel. Sim, era um quarto, né, que era bem pequeno. No caso, ele parecia só ser um quarto e um banheiro pequeno. Eu não sei dizer quantos metros quadrados, mas poucos, vamos dizer. Pequenininho. 6 por 4, alguma coisa assim, bem pequenininha. Um quarto.
daí ou até menos, talvez. Uhum. Mas a ilha era de frente para uma ruazinha pequena, né? É, bem Curtinha, estreitinho. bem estreita. Mas cheia de loja, cheia de coisa. E só que era como se fosse ter uma varanda, mas não tinha uma varanda, entendeu? Porque não dava era meio pra sair ocupado, não muito, dava né? pra sair direito. Só tinha uma grade Só dava lá. pra abrir pra dentro, eu acho, né? As portas e ver assim, pô. Isso. Aí tinha um aquecedor e É. esse em específico tinha um ar-condicionado. Tinha ar-condicionado nesse. Só que. Só que um dos problemas que a gente já encarou, já chegando lá no momento, foi esse ar-condicionado especificamente, ele estava com um problema que mal a gente acabou de ligar, ele já estava começando a pingar. Aí ficou pingando. Daqui a pouco tinha o quê? Uma poça d'água enorme ali. A gente ligou, quando eu reparei, já tava molhando, pingando na mala, já tava formando uma pocinha assim de água. A gente. E olha que a gente nem passou muito tempo naquele hotel naquele momento. Foi bem rápido assim. E já ficou aquela poça d'água. E como a gente veio da rua e tal, e nosso tênis, né, tava sujo, aí já foi sujando o chão. Acabou ficando um pouquinho melado assim o chão. Tudo. Aí, então a gente resolveu tomar banho para depois sair para comer, né? Isso. Porque a gente logo então iria novamente pegar o trem, que eu não lembro a hora que ia pegar o trem. 3 horas. Mais ou menos isso, né? 3 horas. Então o que acontece? A gente tomou banho, se arrumou e tal, e falou, vamos sair. Aí antes de sair, eu falei, não, vamos lá passar na recepção e avisar eles que tá com problema lá o ar-condicionado. Aí eu fiz isso. Foi lá, a gente avisou sobre o ar-condicionado. Não sei se eu dou spoilers agora, mas cenas para próximos capítulos sobre o retorno para Madrid. Bom, deixa a cena para os próximos capítulos. Mas, aí então, depois de avisado, a gente já tava saindo com a mala, a mulher ficou meio dúvida. Ué, por que vocês acabaram de chegar e estão saindo com a mala? É por causa do ar-condicionado que tá com problema? Vocês vão cancelar e tal? Eu falei, não, já tá pago, não se preocupa não, a gente vai ficar. Mas a gente vai sair, vai fazer uma viagem, depois vai voltar novamente pra cá. Deixa eu falar, a gente acabou tendo que falar em espanhol com essa mulher, né? Tudo tranquilo até aí. Em espanhol é aquele portunhol também que a gente vai falando, aquela coisa que a gente entende pouquinho, que a gente fala um pouquinho. Mas é super tranquilo, assim, a comunicação, pelo menos que eu achei, né? Da gente lá com as pessoas em espanhol. Mas é o que aconteceu, né? Quando a gente comprou essas passagens para viajar para a Europa, a gente comprou indo e voltando de Madrid. 10 dias, né, indo dia 17 de junho de 2022, mas chegando dia 18 e voltando no dia 27 de junho de 2022 de noite. Então, totalizando aí uns 10 dias. Só que depois a gente ficou pensando, mas por que não passar um pouquinho de tempo lá na França e mais um pouquinho de tempo na Itália? Então, eu acabei também montando esse roteiro e só depois disso a gente acabou confirmando com a tia dele que a gente iria lá em Pamplona para visitar ela e os parentes, né? E ficar um tempinho lá. Só que quando a gente confirmou, a gente já tinha comprado a passagem do dia 21 de junho. Ou seja, a gente chegou lá no dia 18 em Madrid. Só que dia 21 a gente ia viajar de manhã cedo para Paris. Então a gente acabou que teve que ir no mesmo dia 18 de Madrid para Pamplona. E eu já tinha reservado antes esse hotel e por falta também de experiência, enfim, eu já sabia que existia essa possibilidade que eu vou falar, mas eu acabei já pagando de antemão pelo site da Booking. Existem possibilidades de você escolher uma acomodação nesse mesmo site, né, de reserva, para pagar lá, que foi o que eu decidi depois fazer, né, em Paris e em Roma. Eu decidi pagar só lá. Mas esse eu acabei na pressa, na ansiedade, pagando já. Mas como não foi tão caro, eu acabei nem me preocupando tanto. E também a gente ia ficar lá em Pamplona, na casa da família do Jonathan. Sim. Então a gente também não ia ter gastos lá no mínimo com hospedagem. Com hospedagem. Então eu fiquei tranquila. Mas o que aconteceu aí, né? A gente chegou no hotel para fazer o check-in,
Mas no mesmo dia, assim, em pouco tempo, a gente já precisou, depois que a gente voltou do almoço, né? A gente já precisou pegar a mala e ir para o trem, né? Ir para a estação de Atocha, pegar o trem para Pamplona. E foi muito rápido. Então a mulher achou estranho. E acho que quando ele falou do ar-condicionado, ela acabou achando que a gente já estava saindo por causa desse problema do ar-condicionado. Mas não foi. A gente tentou explicar um pouco para ela, né? Que a gente já tinha acabado marcando essa nossa viagem para Pamplona, mas que iria voltar no dia 20, né? A gente voltou no dia 20 de noite para Madrid e voltamos e já ficamos nesse mesmo hotel que a gente já tinha reservado. Então acabou sendo bom também já ter reservado e tudo, porque na nossa volta a gente não ia ter onde ficar. Então, como a gente já tinha reservado essa hospedagem, a gente, quando chegou de Pamplona em Madrid, a gente já foi direto para o hotel também descansar. E no dia 21 de manhã a gente viajou cedo para Paris. Eu tava falando, né, que a gente saiu, mas só que antes ainda da gente sair, lembrando que eu baguncei um pouquinho a ordem cronológica do negócio, mas a gente foi almoçar, né? Isso já era um pouco tarde. Já passava de meio-dia, não sei que hora. Só lembrando, a gente chegou mais 10 e pouca no aeroporto de Madrid e a gente tinha uma reserva de trem para Pamplona, da estação de Atocha, umas 3 da tarde. Teoricamente, tinha bastante tempo, né? Mas... então, a gente vamos almoçar, né? A gente precisa almoçar porque a gente não comeu nada ainda. Acho que não tinha nem tomado café da manhã. Não lembro. A gente tomou no avião, né? No avião, chegando em Portugal. Chegando em Portugal, exato. Chegando em Portugal. Mas depois não comemos mais nada. Mas na hora do almoço teríamos que comer, então... já passava de meio-dia, a gente desceu para comer, fomos atrás de algum restaurante e tinham vários restaurantes ali mesmo, várias pessoas comendo, mas a maioria dos restaurantes que a gente via parecia alguma coisa parecida com bar, com petisco e, sei lá, hambúrguer, essas coisas assim. Sem saber o que escolher, a gente foi aleatoriamente, escolheu um restaurante lá, com muita dificuldade, porque a gente sempre tem muita dificuldade para escolher. Somos muito indecisos. O restaurante que vai comer. Mas aí quando escolhemos, entramos, aí a gente pegou o cardápio, né? Começou a olhar, ficou com um pouco de dúvida em algumas coisas. O que é essa coisa aqui? Não sei, não lembro dessa palavra. E essas coisas assim em relação a ingredientes e tal, tipo de carne, etc. Aí nós pedimos 2 coisas. Eu não lembro o nome das coisas. O nome dela. Tipo tostada? Era alguma coisa assim. O outro era o cerdo. Costela de cerdo, né? Sim. Aí a gente pediu, perguntou mais ou menos quanto que vinha pra pessoa e tal, mas a gente não entendeu 100% direito. A gente pediu essas 2 coisas para comer nós 2. Aí esperou um tempinho, demorou até um pouquinho. E uma Sprite. Era uma Sprite? Isso. Não sei, mas era uma bebida parecida com Sprite. E eu não lembro dos valores, mas devia ser cada prato devia ser na faixa de menos de 10 euros, né? Cada prato. No máximo o cerdo deve ter sido uns 11, 12, por aí, mas não era tão diferente disso. Então nós estávamos lá esperando preparar e trazer pra gente na mesa, né? Não lembro quanto tempo demorou, mas como a gente estava assim com hora marcada, a gente ficava assim, não, tá demorando, parece que tá demorando, né? Que tá com hora marcada, fica tipo, nossa. Porque também a gente sentou. Aí o rapaz veio nos atender. Aí a gente teve o tempo da gente ficar olhando, decidindo o que a gente queria. E nisso a hora passando, né? Quando finalmente a gente decidiu, a gente procurava um rapaz e não achava. Eles nunca olhavam pra nossa mesa, estavam atarefados lá. E quando o cara decidiu vir pegar o nosso pedido também, isso tudo foi atrasando, né? Foi passando a hora. Aí então, quando chegou nossa comida, primeiro eu acho que tinha vindo um negocinho. Um aperitivo.
A gente não pediu, que né? a gente, na verdade, a gente pensou que era o próprio toast A tostada, que a gente tinha pedido. Aí falou, deve ser a tostada aí. É porque o cara falou, eu pedi a tostada, assim, pra mim, teoricamente, mas a gente iria dividir. Mas eu pedi a tostada pra mim e ele pediu o prato de cerdo pra ele. Aí quando chegou, e o cara tinha falado que a tostada era mais ou menos deste tamanho aqui, assim, né? E quando chegou o prato da possível tostada, veio só 2 pedacinhos assim de pão, parecendo de torrada, né? Do tamanho de torrada que a gente alguma coisa come. em cima que a gente não identificou na hora o que era. É. Hoje eu Parecia não cru. tenho muita certeza, É. mas talvez seja salmão, não sei. Mas... Ou era salmão ou era frango, mas tinha essa... Se for frango era meio cru, né? Mas, É. mas... E também tinha batata. E eu acho que no Brasil até seria um prato realmente servido, assim, que você paga. Mas lá, esse daí era um aperitivo só que eles parece dão, meio assim, de graça. como se fosse... Você vai, Uma por exemplo, entrada. não sei pra quem foi no Outback de alguma vez, você recebe lá o pão lá com a manteiga que eles dão pra você comer antes da comida, que é grátis, né? Uhum. Então, ele recebeu isso. Aí depois chega o prato pra gente, aí a gente, olha só, não era esse o prato. Aí a gente descobre que o prato de toast também era enorme. Era bem grande. A gente dividiu pra nós dois e Ficou já cheio. me enchi. Nós dois ficamos cheios. Eu já como um pouco, né? Aí eu tendo que comer uma coisa antes, pra depois chegar o prato de verdade. Aí já tava cheio. E ainda também chegou E depois chegou o costela cerdo, de cerdo. Aí a gente falou, Não vai dar tempo. Não vai dar tempo e é bastante comida. Era Tipo, a muita gente coisa. não esperava ser tanta comida assim. Eles capricham na comida bastante. Pelo valor, assim, comparado assim, se você for pensar no Brasil, que geralmente você compra alguma coisa, sei lá, paga R$5, R$10, você vai ver e tipo, só vem aquele negocinho pequenininho que nem enche a tua barriga direito e pronto, você quiser ficar satisfeito tem que comprar outro. Não, lá pagou o preço, vem aquele monte que pra você encher a barriga bem cheia mesmo. Então, o que a gente fez? A gente tá cheio e a gente tem que ir embora para poder pegar o trem. Então, a gente não sabia se podia fazer isso, se não podia, mas a gente chamou o garçom. Aquela enrolação de novo para poder conseguir chamar o garçom e tal. Aí a gente pediu para ele se podia colocar para viagem, né? E quando a gente pediu para ele para colocar para viagem, a gente também pediu a conta para ele. E aí ele falou, tudo bem. Aí ele aceitou que realmente poderia colocar para viagem. Foi lá dentro para poder arranjar alguma coisa, pra levar o prato, colocar dentro de uma caixa e tal, ajeitar e trazer pra gente a conta. Com isso, eu acho que ele não correu nada demais. Ele deu a conta, a gente pagou com um cartão, acho que foi dessa vez também. E depois que a gente pagou, ok, já meio atrasado já praticamente, a gente saiu correndo para ir pro hotel para poder pegar a mala e sair correndo pra estação novamente para pegar o trem. Aí a gente correu mesmo, a gente correu, passou no hotel, arrumou assim, fechou a mala que a gente tinha aberto, né, para poder pegar algumas roupas, fechamos correndo, aí isso, né,